Você já se perguntou qual ferramenta que traders e investidores profissionais usam para poder antecipar os movimentos de juros do próprio Fed? Olha só, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Aptas Invest e hoje eu vou trazer esse tutorial de como e qual ferramenta utilizar para poder verificar essa expectativa do mercado e também te ajudar em relação às operações, aos investimentos que você tem com base nas expectativas de taxa de juros do Fed. Primeira coisa bem importante, essa é uma ferramenta de fácil utilização, não precisa instalar nenhum tipo de plataforma, é direto no site do CME, tá certo? Então aqui nós temos, no próprio Google você pode pesquisar por FedWatch, dá um Enter e já vai aparecer aqui, ó, CME FedWatch. Clicou nessa primeira opção, já vai abrir a ferramenta do CME e no primeiro momento você já vai verificar, inclusive, aqui um countdown, que mostra pra gente quando é a próxima reunião do Fed, quando é a próxima decisão de taxa de juros. Inclusive, nesse momento da gravação, nós temos aqui há apenas 23 horas, praticamente um dia, da próxima decisão de taxa de juros dos Estados Unidos. Eu estou trazendo exatamente essa ferramenta para você, porque é uma das mais importantes no momento em que nós estamos vivendo dentro do mercado e da economia, falando justamente sobre as próximas decisões de taxa de juros. Então aqui, a partir desse momento em que a gente tem a decisão de taxa de juros há praticamente um dia, a gente vai analisar junto qual é a expectativa do mercado em relação a essa taxa de juros, e a próxima que também tem essas opções disponíveis. Descendo aqui a página, nós já temos esta ferramenta, então esse gráfico que é muito importante, todos os dados consolidados que ele nos traz. Então, esse gráfico ele vai ser composto aqui, ó, primeiro, pelas barras de probabilidade, então probabilidade com base no mercado entre uma alteração de juros e outras alterações de juros. Nesse momento já é visível aqui em cima que a taxa de juros vigente é de 5,5, Então de 5,25 a 5,5, que é uma taxa de juros flutuante ali na economia americana, mas como base a gente vai levar em consideração 5,5, que é a atual taxa de juros. Então, com base em probabilidades para o dia 18 de setembro, então no próximo dia, a produção desse vídeo, 63% de probabilidade de que a nossa taxa de juros seja reduzida para 5%. Então, um corte de 50 BPS, que são 50 basis points na economia ou 0,5%. Então, a gente já entende que o mercado está precificando, então são 63% de probabilidade de que a nossa taxa de juros seja reduzida em 0,5%. Agora existe também 37% de probabilidade de que a taxa de juros seja reduzida em 25, no caso, 25 basis points ou 0,25. Só que essa probabilidade é a mais baixa, o mercado está com uma expectativa maior de que a taxa de juros seja cortada em 0,5%. Um corte um pouco mais forte do que o esperado anteriormente. Agora, como que a gente consegue saber como que foi a expectativa do mercado anteriormente? Essa ferramenta do CME nos permite olhar o histórico de como andou essa expectativa. Porque caso você ainda não tenha percebido, essa expectativa ela muda de acordo com o humor do mercado. Então a gente consegue ver, por exemplo, que depois de um grande dado econômico, um anúncio muito importante, essas variações aqui de probabilidades elas mudam. Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, em relação ao corte de 0,5%, que agora está em 63% de probabilidade, há um dia atrás era 62% de probabilidade, há uma semana atrás, lá no dia 10 de setembro, era de 34%. Então a gente consegue ver uma inversão dessa probabilidade. Antigamente, a probabilidade maior, de 66%, era de que a taxa de juros fosse cortada em 0,25%. Então, aqui embaixo a gente consegue dar uma olhada em como veio alterando o humor do mercado e nesse momento em que nós estamos conversando, aqui no mês de setembro, houve uma mudança. O mercado aumentou ainda mais a expectativa de que o Fed faça um corte de juros um pouco mais arrojado, um pouco mais agressivo nesse primeiro momento. Lembrando que agora, onde nós estamos falando no mês de setembro, é o primeiro corte de juros depois do período da pandemia. Nós tivemos o corte de juros, o último lá na pandemia,
e agora estamos tendo novamente esse cenário. Tudo isso, né, a gente está olhando aqui para o mês de setembro, nós temos uma sequência de janelas aqui em cima que pode ser analisado, só que lembrando, quanto mais distante a data em que nós estamos verificando aqui o corte de juros, maior, né, vai ser a variação dessas probabilidades, porque tem muita coisa para acontecer nesse caminho. Nós temos vários dados econômicos, vários indicadores a serem divulgados pela economia americana e que isso vai alterando as probabilidades. Como eu mostrei, né, um dado econômico que a gente teve de lá para cá há uma semana atrás alterou totalmente o humor do mercado. A gente teve há uma semana atrás uma probabilidade baixa de que o Fed fizesse um corte de 0,5% e agora nessa semana uma probabilidade muito maior de que o corte seja de 0,5%. Então isso daqui ajuda a regular principalmente para quem costuma operar e negociar dentro desses mercados no dia da decisão de taxa de juros. Nesse caso, né, um corte de juros mais agressivo ou uma instabilidade muito grande no humor do mercado em relação ao corte de juros ser mais forte ou mais fraco, isso mostra que essa taxa de juros ela vai ser extremamente importante e decisiva para o mercado. Muita volatilidade é esperada em torno dessa taxa de juros, em torno da fala do Powell também ali depois da divulgação desse dado econômico. Tranquilo? Então essa é a ferramenta, né, do FedWatch aqui do CME Group. Utilize essa ferramenta como uma das abas que sempre ficam abertas aí no seu navegador. Ela é bem relevante e todos nós investidores devemos acompanhar. Se você achou esse conteúdo relevante, considere se inscrever aqui no canal da Aptas Invest. Temos lives e diversos conteúdos de valor para você. Já deixa o teu like também para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Valeu e até a próxima.